Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, planejadores, cadernos diários, livros, todo tipo de papel que em algum momento da nossa vida se transforma no nosso suporte emocional. E hoje eu vim falar deste livro, Crime e Castigo, que eu posso falar que é um clássico, né? Porque ele é um clássico, de um escritor muito querido que eu particularmente, eu tenho uma queda pela literatura russa muito grande, apesar da literatura russa ser algo assim bem triste, né? Porque geralmente as histórias russas não têm histórias com finais muito bonitos, muito felizes. Nós vamos falar aqui não só da obra, porque a obra, eu tenho as obras do Dostoiévski mais como um retrato dele do que da simples história que ele conta nos livros dele. Então, nós estamos falando do Fyodor Dostoiévski, mais conhecido como apenas Dostoiévski. O nome dele parece que é Fyodor Mikhailovich, acho que é isso, Dostoiévski, mas nos livros todos, geralmente nós encontramos apenas o Dostoiévski. E ele viveu ali entre, acho que 1820 alguma coisa, a 1880 e alguma coisa. E ele foi considerado um dos maiores escritores da literatura mundial. E é muito conhecido como um observador da alma humana. Geralmente eles falam que ele consegue traduzir a alma, né, das pessoas. E a vida dele foi marcada por muita dificuldade. Quando você vai pesquisar sobre ele, tem muita dificuldade envolvida, ele sofria de epilepsia, ele foi preso, né? Ele teve uma prisão política ali, ele foi mandado lá para a Sibéria. Se eu não me engano, parece que ele foi condenado à morte e no último momento ali não resolveram não matar ele, resolveram apenas exilar. Aí ele foi lá para a Sibéria. Quem lê, né, a literatura russa e na maioria dos livros fala sobre essa prisão da Sibéria, que diz que é um lugar terrível, né? Fora o clima, que é muito frio, é um frio extremo, e é um lugar afastado, é um lugar sombrio, e todos os capturados, os condenados morriam de medo de ir para a Sibéria, mas era o lugar que a maioria deles ia. E ele foi para esse lugar e, se não me engano, ele até escreveu vários livros lá na prisão. E quando ele escreveu Crime e Castigo, foi de uma época, né, a própria época mesmo, a ciência começou a dar aquele boom, né? A ciência começou a explodir, começou a encontrar muitas respostas. E aí a sociedade começou com aquela visão de que, já que tinha resposta para tudo, então eles começaram a questionar a existência de Deus. Então eles começaram a abrir esse debate de que Deus não existe. Então, se Deus não existe, tudo é permitido. Que é o que nós encontramos até mesmo o personagem principal aqui, que é famosíssimo. Eu uso muito ele quando eu vou fazer alguma brincadeira, que é o Raskolnikov. Então, assim, o Raskolnikov, ele é um personagem que ele sofre muito aqui no livro. Então, às vezes eu até brinco, né? Você tá sofrendo, tá sofrendo mais do que o Raskolnikov. Aí todo mundo que conhece a história já entende a referência. Então, nessa época, eles tinham essa dúvida, começaram a duvidar da existência de Deus e porque a ciência estava começando a ter respostas para a maioria das coisas. E nessa dúvida da existência de Deus, o Dostoiévski ele trouxe o Crime e Castigo para meio que mostrar para as pessoas como que é a humanidade se ela não acreditar em Deus, se ela não tiver, né, a fé na existência de Deus, como é que ela vai sobreviver, como que as pessoas vão levar a vida sem essa crença, né, de ter um Deus. Então, olhando o mundo sem um Deus, então se não tem Deus, tudo é permitido. Então, como é que vai ser isso? Então, ele escreveu aqui o Crime e Castigo baseado nisso, na premissa de que Deus não existe. Eu acredito que quando Dostoiévski escreveu esse livro, ele queria, como é que eu posso dizer? Ele queria explicar de uma forma prática, né, sobre o niilismo. O niilismo, na época, era a crença de que nada tem valor ou sentido absoluto. Até o Raskolnikov fala sobre isso no livro. E o próprio Raskolnikov ele pode se considerar um praticante do niilismo. E eles, imagina, a crença de que nada tem valor ou sentido absoluto, especialmente Deus. Então, a pessoa que crê nisso, né,
nessa premissa de que nada tem valor ou sentido, e muito menos a existência de Deus. Então, o Dostoiévski ele quis explorar isso e mostrar para as pessoas, porque na época ele acreditava que o niilismo era uma doença espiritual, que era muito perigosa para a época, né? Para as pessoas da época, para a sociedade, enfim. Então, ele queria mostrar para as pessoas o perigo que era o niilismo. E dentro do Crime e Castigo, ele conseguiu passar mostrar, né, da visão dele. Por isso que eu falo que os livros do Dostoiévski, você tem uma visão maior do escritor, você consegue, parece que ele usa as histórias para explicar alguma coisa para a gente, do que a própria história em si. E aqui no Crime e Castigo, nós temos o Raskolnikov, que eu falei que é o personagem principal. E o que acontece? Ele sofre uma situação financeira assim, um pouco difícil, está sempre apertado, tentando estudar, é pobre, né? Vamos dizer assim, é pobre. E aí ele tenta estudar, às vezes aí não consegue pagar pagar os estudos direitinho, ele acaba se perdendo, ficando endividado. Aí ele fica sempre indo pedir empréstimo. Aí tem uma senhora, uma velha, que hoje nós chamaríamos ela de agiota. E ela emprestava dinheiro e ele, se eu não me engano, acho que ele tinha alguma coisa de prata, não me lembro se era um anel, ele tinha alguma coisa que ele dava, empenhorava, né? E ela emprestava o dinheiro, aí ele pagava, ela devolvia. Só que essa senhora, ela era muito, muito, muito rabugenta, ela era muito, como é que eu posso dizer? Uma pessoa muito má mesmo, ela cobrava juros absurdos, ela humilhava, ela era uma pessoa muito ruim. E aí, no desespero lá da situação dele, ele planeja, eu não lembro se ele planeja, não, acho que ele planeja, e aí ele vai e mata a velha para roubar o dinheiro que ela usa para emprestar. Só que assim, ele acaba fazendo coisa a mais que ele não tinha planejado, só que como ele acreditava fielmente, né, ele levava o niilismo no extremo lógico na cabeça dele, né? Ele acreditava que ele era o super-herói, que ele podia, já que Deus não existia, tudo era possível, né? Então, ele fez na frieza, porém, ele não imaginava o quanto aquilo afetaria ele. Então, o livro inteiro, a história inteira de Crime e Castigo, que o nome já diz, ele conta sobre o crime e conta sobre o castigo que é a culpa, na verdade, né? Porque o Raskolnikov ele é consumido pela culpa de uma maneira tão forte que ele fica doente, que aquilo ali vai consumindo ele e acaba que chega um dado momento que ele roubou o dinheiro da mulher, mas ele desfez o dinheiro da mulher, que ele pegou da mulher. Então, o livro todinho, ele é falando sobre o que é a culpa e o que o fato do Raskolnikov acreditar, viver o niilismo e viver dessa forma de que Deus não existe, o que isso fez com ele. E durante essa história, existem várias histórias paralelas, né? Para que acompanhe ali a história, muito interessante, que é para provar o ponto de que quão miserável é, né, a sociedade quando ela deixa de acreditar em Deus, como ela deixa de pôr Deus acima de tudo. Ela fica numa situação muito miserável, e eu falo miserável de forma espiritual, emocional, ética, né? Porque você imagina, se você não acredita em Deus, você não acredita em nenhum dos seus ensinamentos e tudo é possível, tudo é permitido. Então, imagina como é que o mundo viraria. E aí o Dostoiévski ele tenta passar essa visão através do Crime e Castigo. Eu falo que ele não é um livro para qualquer pessoa ler, se você ler ele só pela história, a história é fraca. Se você olhar ele só pela história, sabe? Se você não conseguir captar o que o Dostoiévski está querendo passar através da história, você vai falar, nossa, mas que história mais sem graça, né? Que história mais boba. Então, eu acredito que até a forma como cada um interpreta a história, interpreta o sofrimento do Raskolnikov, mostra meio que o caráter da pessoa. Ó, que louco. Mas eu tenho essa impressão, porque há quem lê a história e fala, nossa, mas
credo, que frescura, né? Ele sofrer tudo isso por causa disso, nossa, não tem nada a ver, a véia era mó rabugenta e tal. E tem outras pessoas que já lê, que foi o meu caso, que eu consegui compreender o porquê, o tamanho do buraco que ficou dentro do Raskolnikov, o, como ele foi consumido pela culpa. E ele é um livro que ele meio que eu falo que é para estudiosos, porque você começa a ler e ele te obriga a raciocinar muito sobre aquilo que você está lendo. Ele te obriga, eu acho que essa é a intenção do Dostoiévski, ou de repente eu tenho para mim que a mente dele era essa tempestade, então ele acabou jogando toda essa tempestade que era a mente dele nas histórias dele, aonde ele fazia os questionamentos, aonde ele levantava dúvidas muito, como posso dizer assim, dúvidas bem coerentes, né, para o contexto, para o enredo da história. E são situações que faz você parar para pensar e você começa a concordar com algumas coisas que ele mesmo tenta passar. Nossa, de fato mesmo, já pensou se acontece isso realmente, né? Se na realidade é assim, se a pessoa começa a acreditar que realmente Deus não existe, porque vocês imaginam bem. Eu fico pensando o quão triste é para quem não sei se existe, porque eu, na verdade, eu nunca acreditei que existe ateu de verdade, porque minha avó sempre falava, na hora que a coisa aperta, todo mundo solta um ai meu Deus, né? Minha avó sempre brincava com isso. Porque assim, você imagina, nós que somos cristãos, a gente tem aquele pensamento de quando uma coisa acontece que você não consegue lidar com aquilo, que é algo muito triste, que é uma tragédia que acontece muito grande, a melhor forma da gente lidar com isso, da gente, como é que se diz? Aliviar um pouco a dor, é a gente jogar para Deus, né? Aí a gente fala assim, é a vontade de Deus. Ah, Deus quis assim. Ou então, se quando você tem, por exemplo, problemas com filhos adultos, que não está no seu controle, não está mais nas suas mãos, você não pode fazer mais nada. Então, o que, que você faz? Ah, vou entregar na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Aí toda noite você vai, dobra o seu joelho e pede, Senhor, cuida de fulano, cuida de ciclano, dá sabedoria, orienta, né, protege. Então, assim, imagina você viver, eu não consigo imaginar eu vivendo sem ter um Deus me apoiando, porque em todo, do meu levantar ao meu deitar, eu entrego a minha vida na mão de Deus. Então, eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu levanto, agradeço a Deus. Quando uma coisa está difícil, ai meu Deus, me ajuda, me dê força. Ah, quando uma coisa muito boa acontece, obrigada, Senhor, pela benção. Quando um carro quase bate em mim, eu falo ao Senhor, obrigado pelo livramento. Então, assim, ter Deus é como se você tivesse um companheiro para você dividir ali todo o peso do dia a dia. Então, você imagina você não ter essa figura de Deus para você poder pedir o socorro, né, entregar na mão dele. Então, você vai viver, se você acreditar que Deus não existe, você vai viver a vida num eterno questionamento, que é o que aconteceu aqui com o Raskolnikov. Ele, como ele não, na cabeça dele não tinha Deus, então o sofrimento, quem viveu o sofrimento foi apenas ele. Porque já que ele não acreditava em Deus, ele não pôde dividir essa carga. Então ele teve que aguentar todo esse sofrimento. Não é uma história para falar assim, nossa, a história é muito legal, ela pega você de surpresa, ela acontece várias reviravoltas. Não, não é esse tipo de história, porque eu acho que essa não é, nunca foi a intenção do Dostoiévski. A intenção do Dostoiévski é, de fato, incomodar o nosso espírito, incomodar a nossa mente, fazer com que a gente questione muita coisa, fazer com que a gente reflita sobre a vida, reflita como que a gente enxerga a vida. Eu acho que é essa a intenção do Dostoiévski aqui. Então, o Crime e Castigo, ele é de fato um livro difícil. Muitas pessoas podem, de repente, começar a ler e falar, nossa, mas que livro chato, e largar lá de mão e não querer terminar. Nossa, mas quanto drama, né? Quanto sofrimento, quanto não sei o quê. Mas a realidade é que quando você encara ele com a visão do Dostoiévski, com aquele intuito de falar, não, peraí, deixa eu ver o que ele quer me dizer com essa história. Qual que é a moral dessa história? E na minha visão, que o meu canal é sobre as minhas opiniões, eu não sou formada em nada, eu não sou expert em nada, apesar da internet estar cheia de especialista, eu não sou especialista em nada. Mas aqui só se trata do meu achismo, da minha opinião e da minha visão. E a visão que eu tive
da moral da história aqui é o quão miserável o ser humano é se ele não tiver a Deus, nem que seja para culpar, para jogar a culpa em Deus. Apesar de na juventude o Dostoiévski ele ter um pouco sido influenciado pelo socialismo e tudo, acho que devido ao sofrimento dele, ao amadurecimento, ele acabou ativando ali a fé dele, com a própria experiência dele, ele começou a ver que não era bem das coisas do jeito que ele via. Porque no século XIX, na Rússia, o niilismo, né, o chamado niilismo russo, fala-se muito do movimento intelectual revolucionário da juventude que rejeitava a religião, a Deus, imortalidade da alma, moral tradicional, autoridade, família, igreja, Estado, os costumes antigos, apesar de que hoje a gente vê mais ou menos isso, né? O pessoal falando contra tudo isso. Então eu posso até falar, não sei, eu acho que dá até para dizer que hoje nós vivemos um pouquinho do tal niilismo. O Dostoiévski ele já estava falando contra isso, né? Ele já falava que era uma doença espiritual, então ele já brigava um pouco com o niilismo, com essa crença de falar que nada tem valor ou sentido absoluto. Ele quis passar através do livro que não é bem assim, não dá, não tem como você viver acreditando nisso. Porque você imagina, se tirar todas essas crenças que nós temos, principalmente em Deus, aí entra naquilo que eu falei. A vida vira um eterno questionamento. E o Dostoiévski ele passa isso assim de forma muito profunda no Crime e Castigo. Então, por isso que eu acho que ele é considerado um clássico, por causa disso, por causa da profundidade. A história em si é uma história meio que boba, né? Você pode ler assim por cima e falar, nossa, mas que história mais sem graça. Mas a reflexão que a história traz, a forma com que ela faz você refletir sobre o assunto, né? Então, ele é um livro que, ó, ele não é tão grosso, até porque essa minha edição é pequena. Ele não é tão grosso, não é tão demorado para ler, só que ele meio que aluga um triplex na sua mente mesmo. Com esse livro, ele não conta só uma história, né? Como eu falei, a história é um pouco fraca. O que ele faz aqui, ele vai muito além, né? Ele faz uma verdadeira dissecação psicológica e filosófica do ser humano. Por isso que ele é conhecido por enxergar, né, por ler a alma humana. Porque ele consegue, com diferentes tons, revelar a fascinante capacidade da história em mostrar para a gente muito mais do que aquilo que está contando ali. Então, muita coisa que está por trás da história. Por isso que eu já conversei com pessoas que falou que começou a ler, achou chato, abandonou. Outros que leu, falou que não entendeu o que o livro quis trazer. Então, eu imagino que depende muito também da maturidade do momento que nós estamos lendo para poder entender o que o livro está querendo passar para a gente. Então, fica aí a minha dica. Eu li, adorei, pretendo ler novamente, porque eu estou sempre querendo ter essas reflexões profundas, eu tenho por conta própria, então, se eu posso ter a ajuda do grande, maravilhoso leitor de pessoas, né, como Dostoiévski, então vai ser muito bom para mim. Espero de coração que vocês consigam enxergar toda a mensagem que essa história passa para você. E em seguida, eu vou falar aqui dos irmãos Karamazov, porque esse aqui, O Crime e Castigo, é um dos primeiros livros que Dostoiévski escreveu, e o Karamazov não sei se é o último, se não for o último, é um dos últimos que ele escreveu, e o próprio autor tem uma grande mudança de um livro para o outro, o amadurecimento da fé, do lado, né, fé, pessoa, humano dele, cresceu muito daqui para cá. Então, no próximo vídeo eu vou trazer a minha... Ai, deixa eu estar batendo reflexo aqui, né? Vou trazer a minha impressão sobre os irmãos Karamazov, que também é maravilhoso. Então, fica aqui a dica. Espero de coração que vocês gostem e consigam entender a mensagem que a história passa. E até o próximo vídeo.